Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela discerne a intenção que há no nosso coração e na nossa mente, porque nós podemos sim enganar a nós mesmos, enganar o nosso próximo, porém isso não agrada a Deus e nós sabemos que diante de Deus tudo está nu e patente aos olhos do Senhor, porque o Senhor vê o que ninguém vê, e é por isso que nós amamos, porque Ele cuida de nós, Ele sabe quem realmente nos ama, Ele tira do nosso caminho as pessoas que muitas das vezes só quer nos prejudicar, as pessoas que têm muitas das vezes nos buscado somente para tirar proveito de nós. E essa é a excelência de servir esse Deus tão poderoso. E hoje nós vamos falar sobre estar na presença do Senhor de forma íntegra, de forma a nos entregar. E como que eu vou falar? Qual o versículo que eu vou citar hoje para estarmos meditando nesta palavra? Vou estar citando hoje Êxodo 3, versículo, eu vou ler o 2 até o 6, para a gente poder estar meditando nesta palavra poderosa que o Senhor traz para nós hoje. O Senhor hoje nos diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia, Jesus. E disse: não te chegues para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Nesse dia aqui, o Senhor fala para Moisés o quê? Tire os teus sapatos dos teus pés. Pise, sinta a presença do Senhor de forma íntegra. Deixe tudo que te afasta da presença do Senhor. O Senhor estava dizendo para Moisés: o teu sapato não é o sapato físico que o Senhor estava falando ali. O Senhor estava dizendo para ele: sinta como se sente a terra nos pés, a minha presença estar trabalhando no seu interior. Muitas das vezes nós temos que procurar um médico para ouvir isso, né? Hoje em dia a gente tem que ouvir isso de médico, vamos dizer assim, que precisamos estar andando descalço para descarregar a energia ruim do nosso corpo. Por quê? O contato com a terra, não com asfalto nem cimento, o contato com a terra faz com que o nosso corpo elimine energias ruins e adquira uma nova energia. Isso que você está falando é baboseira, irmã. Não, não é. Isso é verdade. Por quê? E aqui, o que o Senhor estava dizendo para Moisés era algo mais profundo ainda do que isso. Porque o Senhor estava falando para Moisés: Moisés, pise aqui na minha presença. Sinta a minha presença te envolver. Sinta a minha presença mudar, te encher, te transformar. Sinta a minha presença de uma forma íntegra, 100%. Sinta o meu agir, o meu mudar, o meu moldar. Eu sou oleiro, o barro está nas minhas mãos. E eu faço, seja vulnerável na minha mão, somente na minha mão. Moisés,
eu tenho para você algo grandioso, mas eu preciso que você se envolva. Eu preciso que você venha se despir da sua matéria, ou melhor, do seu eu, da sua sabedoria, que você venha se envolver no meu temor, na minha sabedoria, na minha presença gloriosa, para que eu possa fazer tudo que você nunca imaginou, tanto o que você quer, só que com mais excelência. Então o Senhor aqui está dizendo: tire todo impedimento, tire tudo. Ah, mas o que me impede é a minha família. Pois afaste, porque lá em Deuteronômio não, lá, aqui na palavra do Senhor, né? Eu falo lá, na palavra do Senhor está escrito o quê? Sai, deixa a tua parentela. Quando o Senhor chama Abraão, ele diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Por que Abraão foi? Porque ele não gostava da parentela dele? Não. Abraão ouviu a voz do Senhor, porque ele sabia que se ele continuasse ali, ele ia ser envolvido e nunca ia conhecer esse Deus tão maravilhoso. E da mesma forma somos nós, porque muitas das vezes nós nos prendemos a laços físicos aqui, a laços emocionais, mas esses laços muitas das vezes nos impedem de crescer, nos impede de fazer a vontade de Deus, não nos deixa crescer nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente. Quantas e quantas vezes nós deixamos de viver coisas maiores e melhores na nossa vida porque fazemos a vontade dos outros e não a de Deus, e nem a nossa muitas das vezes. Quantas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural porque preferimos andar segundo os preceitos do gosto ou do que outra pessoa diz que é bom para nós. Então, se for preciso, arranque tudo, tire tudo, arranque tudo. Não tenha medo, você não vai estar perdendo nada. Porque Jesus disse na palavra dele lá em Mateus que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar, né, vai estar perdendo. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de fazer o chamado do Senhor e perdemos a nossa salvação, porque nos enfiamos em buracos, que nos entristece, que nos leva à depressão, que muitas das vezes destrói o nosso ego, destrói a nossa autoestima, nos joga no lixo, porque são escolhas. Eu gosto muito de dizer que nós temos um tambor cheio de sementes. E todas as sementes que estão ali são para ser semeadas. Porém, nós é que escolhemos qual semente nós queremos plantar, se as boas ou se as ruins. Porém, nós não podemos encher a mão e sair jogando por aí qualquer tipo de semente, porque nós vamos ter que colher. Porque a escolha de plantar é nossa, mas a de colher não. A de colher é consequência. A de colher, você querendo ou não, você vai ter que colher. Então, faça como Moisés aqui, ouça a voz do Senhor, tenha temor, até mesmo de entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Faça como Moisés aqui. Moisés fez o quê? Encobriu o seu rosto, porque ele disse: meu Deus, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Será que sou digno de estar aqui? E se agora a glória dele me fulminar? Então nós temos que ter esta consciência
de que a todo momento nós temos que fazer um concerto com o Senhor. Não é porque nós servimos a Deus que nós somos santos, que nós somos melhores do que os outros, não. A todo momento nós temos que estar fazendo um concerto com o Senhor. A todo momento nós temos que estar buscando, pedindo perdão ao Senhor, nos aprofundando na presença dEle. Ei, descalça os teus sapatos. Não deixe nada te impedir de estar na presença gloriosa do Senhor. O Senhor hoje te diz: tire as sandálias dos seus pés. Tudo que te impede de estar na minha presença não me agrada. Olha aqui, o encontro com o Senhor é coisa maravilhosa. Deus está em busca de homens e mulheres capazes de andar, aleluia, Jesus, descalços dentro de si mesmos. Deus não queria que as sandálias impedissem Moisés de pisar no chão das possibilidades e verdades que mudariam sua rota de vida para sempre. Assim, somos chamados a andar descalços em nossa essência, liberto das amarras que nos detêm. Somente assim, aleluias, despojamos de nossas barreiras, podemos verdadeiramente experimentar o chamado do Senhor para a nossa vida. Ei, o que te impede? O que tem sido a tua sandália? De que maneira você está querendo entrar na presença do Senhor? Ah, mas Jesus disse que era para vir como estava. Sim, venha, mas quando for mergulhar na presença do Deus Todo-Poderoso, se rasgue como Davi na presença do Senhor. Mergulhe. Não tenha resenhas, não tenha reservas, mas aqui o que Deus estava pedindo para Moisés era algo mais profundo. Moisés já conhecia o Deus, porém aqui ele não era um novo convertido, ou melhor, ele não era alguém que estava conhecendo a Deus aquele dia, não, ele estava entrando na presença do Santo dos Santos. E aqui Moisés é chamado para uma intimidade maior. E Deus falou para ele: descalça, tira tudo que te impede. Moisés estava no meio do deserto, sendo moldado. E neste momento o Senhor chamou ele para quê? Para que ele fosse levantado para tirar o povo do Egito. Então era preciso que ele estivesse 100% na presença gloriosa do Senhor. E é por isso que o Senhor falou para ele: descalce de tudo que te impede, e o resto está nas minhas mãos, eu que faço, não é você. Entendeu? Saiba que esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que faz o impossível. Se você entendeu, você tomou posse dessa palavra, você vai receber algo grandioso do Senhor. Então, se o Senhor te disse aqui hoje que Ele faz, e que o Espírito Santo te visite, te dando maior entendimento. Curta, comenta e compartilha, divida, leve esta palavra a outros, porque o Senhor vai te abençoar ricamente. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional.